Povo abençoado de Deus, a paz de Deus para todos vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Vivendo sobre a graça e maravilhosa bênção de Deus sobre todos vocês. Vamos aí iniciar, né, o novo livro do Ivan Moisevi. Alguns falam Moisevic, outros falam Moisevich, mas não tem o tal essa pronúncia no final, então eu vou chamar de Moisevi. Ele é um jovem russo, soldado russo, que passou por um perrengue por professar a sua fé em meio ao exército lá da Rússia, né? Então é um livro muito interessante, tenho certeza que vai fortalecer a fé de muitos de vocês, como fortaleceu a minha, tá bom? Vamos orar? Grandioso Senhor, Deus poderoso, obrigado, Pai, por mais este momento que nos concede para poder ser um Deus, estarmos mais uma vez meditando no devocional e em um livro agora que dessa vez é para fortalecer a nossa fé. O Senhor nos ensinou no livro anterior e agora estaremos nos fortalecendo no Senhor, ó Pai. Fortalecendo a nossa fé através desse testemunho do Ivan. Deus, obrigado, Pai, por cada vida que assiste e acompanha este canal. Entra no lar na vida de cada um, fortalecendo, Pai, aqueles que são fracos, levantando os caídos. Deus vem abençoar a todos abundantemente, ó Pai, em nome de Jesus. Esteja conosco, que nos conduza nessas leituras. Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos lá, gente. Devocional do Charles Spurgeon, que ele vai em Lucas capítulo 24, verso 27. Explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Os dois discípulos no caminho de Emaús tiveram a mais proveitosa viagem. Seu companheiro e professor era o melhor dos tutores, o melhor intérprete, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, verso 3. O Senhor Jesus condescendeu em tornar-se pregador do Evangelho e não se envergonhou de exercer sua vocação diante de uma plateia de 2 pessoas, e nem agora ele se recusa a tornar-se professor de quem quer que seja. Vamos procurar a companhia de tão excelente instrutor, pois até ele ser feito sabedoria para nós, nunca seremos sábios para a salvação. Esse incomparável tutor usa como seu livro de classe o melhor dos livros. Embora capaz de revelar a nova verdade, ele preferiu expor a antiga. Ele sabia, por sua onisciência, qual era a maneira mais instrutiva de ensino e por partes, desde Moisés até os profetas. Mostrou que o caminho mais seguro para a sabedoria não é a especulação teórica, o raciocínio ou a leitura de livros humanos, porém a meditação na palavra de Deus. A maneira mais apta para ser espiritualmente rico em conhecimento celestial é escavar nesta mina de diamantes, é coletar as pérolas deste mar celestial. Quando o próprio Jesus procurou enriquecer outros, ele lavrou na pedreira da Sagrada Escritura. Os 2 favorecidos discípulos foram levados a considerar o melhor dos assuntos, pois Jesus falou de Jesus e expôs as coisas concernentes a ele mesmo. Aqui o diamante cortou o diamante. O que poderia ser mais admirável? O mestre da casa abriu suas próprias portas, conduziu os convidados à sua mesa e colocou sobre elas suas próprias iguarias. Aquele mesmo que escondeu o tesouro no campo guiou os exploradores até ele. Nosso Senhor poderia discorrer naturalmente sobre o mais doce dos temas, e ele não poderia encontrar qualquer coisa mais doce que sua própria pessoa e obra. Com os olhos nisso, devemos sempre examinar a palavra. Oh, graça para estudar a Bíblia tendo Jesus como nosso mestre e como nossa lição diária. Olha que lindo. Jesus, ele estava ali, junto com aqueles 2 a caminho de Emaús. Nenhum reconheceu que era Jesus. E o interessante é que Jesus ele não pregou prosperidade, ele não pregou sobre o ego humano, vocês são fortes, vocês são valorosos, não. Ele não pregou sobre bênçãos ali, de riquezas, bênçãos materiais, não. O que ele pregou foi sobre ele. Toda a mensagem da Sagrada Escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse, é sobre ele, Jesus. E nada mais que isso.
Toda a mensagem é sobre Jesus. Toda da palavra, não tem uma que não é. Todas vão direcionar para o nosso Jesus. Toda a palavra. Então essas pregações hoje em dia aí, para levantar o seu ego, alimentar a sua carne, são vãs pregações. A pregação genuína vai falar de Jesus, vai falar do inferno, do pecado, tudo o que ele falou tem que ser falado. Ah, mas não pode falar de prosperidade? Está na Bíblia. A Bíblia, tudo que a gente vive hoje em dia, está na palavra. Só que o objetivo principal da palavra não é você ser próspero, não. O objetivo principal da palavra não é você ficar sendo abençoado, não. O objetivo principal é você reconhecer que você tem um único Deus, um único Salvador, um único caminho. E Ele é Jesus Cristo. Ele é Deus Todo-Poderoso. É isso que vocês têm que entender. A palavra nos mostra um único herói, o único personagem principal de toda a história da humanidade, que é Jesus Cristo, que veio por amor a mim e a você. A pregação genuína da palavra tem Cristo, Jesus, como centro, tem Jesus como base, tem Jesus como conclusão. O ensinamento verdadeiro, Jesus não para de sair da boca da pessoa que está pregando. É sobre Ele, tudo sobre Ele. Amém? Então vamos começar o livro. Ivan, o soldado cristão que enfrentou o terror policial soviético. A autora é Myrna Grant, da editora Betânia, o livro. Olha, gente, um detalhe aqui, antes que eu esqueça. Primeiro, né, curtam, compartilhem, né? Quem não se inscreveu, se inscreve. Quem não ativou o sininho para notificação, ativa. Fechou? E comentem também no vídeo, que vai ajudar o vídeo a ser espalhado aí, porque o algoritmo ele precisa que o vídeo seja curtido, compartilhado e comentado para poder expandir para mais pessoas. Mas vamos lá. Todo livro que eu estou lendo aqui, já li 2, né? Eu recomendo que vocês comprem. Tô vendo ali, ó, tem alguns ali, para lá tem mais. Eu vou querer fazer uma prateleira aqui também, outra aqui. Eu quero encher de livro físico. Eu tenho mais de 2.000, 3.000 em PDF. Não, até mais que isso ainda. Tenho bastante livro em PDF. Tanto que você vê que eu tô lendo em PDF. Só que eu quero ter fisicamente. Eu tô tendo aos pouquinhos. Valorizem o esforço e a dedicação desses autores, dessas pessoas, em poder ali fazer os seus livros, né? Porque não é fácil, não. É um trabalho árduo. A pessoa digitar, a pessoa escrever o seu livro, e aí tem que confeccionar, é um trabalho árduo. Então, gente, comprem esses livros, ajudem a essas pessoas que tiveram trabalho, né? Para poder transmitir a mensagem. Amém? Vamos lá. Um relato do que aconteceu quando um soldado cristão resolveu falar abertamente de Cristo dentro do exército soviético. As pressões que sofreu de seus companheiros ateus e de seus superiores. O que faria você se estivesse nessas circunstâncias? Ivan era um jovem diferente. Falando em jovem, lembra de quem? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José do Egito. Foram jovens que passaram perrengues, um no Egito, outro na Babilônia, mas permaneceram fiéis ao Deus eterno. E esse jovem foi da mesma maneira. Cristão genuíno, soldado exemplar, não se deixava amedrontar pelas ameaças dos oficiais e nem pelo escárnio dos colegas. A fé e o relacionamento íntimo com Cristo eram mais importantes que a sua segurança pessoal ou a aprovação dos companheiros de farda. Seu caráter cristão foi provado até ao sangue no Exército Vermelho. Vamos lá, descendo um pouquinho mais. Com admiração e gratidão a meus irmãos soviéticos, alguns presentemente em cadeias, que nunca lerão este livro, mas que se arriscaram grandemente para divulgar a história de Ivan na Rússia e no Ocidente. E ao jovem soldado russo que pôs em risco sua vida para se encontrar comigo num dia chuvoso, numa rua de Moscou, e recebeu um pequeno Novo Testamento com a inscrição: "Este é o mais precioso presente
que poderias dar-me? E agora aqui vem uma frase de Alexandre, o arquipélago Gulag. Quando nos calamos diante do mal, quando sepultamos no fundo de nosso ser de modo que nunca some à superfície, estamos a cultivá-lo de tal forma que frutificará milhares de vezes no futuro. Aí do lado aqui direito temos Ivan Moisevi, a época de sua convocação em novembro de 1970. No lado esquerdo, embaixo dessa outra foto, Ivan de farda, em maio de 1972. Palavra introdutória. No dia 16 de julho de 1972, faleceu na Crimeia um jovem soldado russo. Era membro de uma igreja evangélica e sofreu morte brutal. Este livro relata os detalhes de como e por que isso se deu. O Centro de Estudos de Religião e Comunismo possui evidências documentárias que confirmam os fatos relatados nessa obra. A morte de Ivan não foi um fato corriqueiro e atraiu a atenção de milhares, talvez milhões de pessoas do mundo inteiro para a União Soviética e sua forma de conduta no que tange a religião. O assassinato deste jovem batista não foi uma ocorrência qualquer. A convenção da qual a sua igreja faz parte compara-o ao de Nikolai Kmara, ocorrido em 1964 numa prisão da Sibéria. Hoje, os jovens batistas soviéticos escrevem poemas acerca destes dois mártires e os apresentam durante suas reuniões, para conforto e encorajamento de todos. Pois a morte de Ivan Moisevi, além de ter sido diferente, trouxe à baila uma situação que exige a atenção dos cristãos em geral, ou melhor, de todos os homens de boa vontade de qualquer parte do mundo. A verdade é que a hostilidade soviética contra a religião não mudou nada, desde os dias dos bolchevistas. As táticas empregadas atualmente variam de perseguição violenta a propaganda sutil. Contudo, em nenhum momento as autoridades desistiram de seu propósito de desarraigar de seu solo todas as atividades religiosas que ainda sobrevivem. Essa linha normativa, militantemente ateísta, tem afetado todas as igrejas da União. Nos primeiros anos de revolução, isto é, em 1917 e nos anos que se seguiram, foi a Igreja Ortodoxa, a seita oficial, que sofreu o impacto da agressão materialista, enquanto os batistas e crentes de outras denominações gozavam de relativa liberdade e da qual se aproveitaram amplamente. Mas não demorou muito, e Stalin começou a segurar as rédeas do poder cada vez com maior firmeza, e afinal todas as igrejas passaram a sentir o sopro frio dos ventos contrários. Durante a época de terror da década de 30, milhões de cristãos e outras pessoas sofreram ou foram mortos em consequência dos expurgos de Stalin. A Segunda Grande Guerra, porém, veio operar uma mudança brusca nessa situação. O país passou a sofrer perdas cada vez mais pesadas e o governo sentiu-se carecente do apoio popular. Apelava-se ao patriotismo russo e as igrejas se tornaram meios de contato direto com o povo para encorajamento da causa pátria. Em entrevistas particulares havidas entre Stalin e os líderes religiosos, algumas concessões foram feitas de ambas as partes e disto resultou um relaxamento da tensão, que por sua vez ocasionou um avivamento espiritual, que provavelmente surpreendeu as autoridades. Contudo, essa nova atitude não durou muito. Passada a crise mais urgente, ressurgiram os antigos métodos de repressão da fé. Então veio a era de Khrushchev. Apesar de sua imagem pública ser de liberalizante, na realidade ele desencadeou uma terrível campanha antirreligiosa, que iniciada em 1959 continuou até a sua queda do poder em 1964. É do conhecimento geral que metade das igrejas ortodoxas do país foram fechadas. Desta vez também os batistas sofreram com essa nova onda de perseguição. Um dos aspectos desta nova fase foi o estabelecimento de algumas regulamentações que, embora apresentadas ao povo pela liderança batista, eram reconhecidamente resultado de pressões estatais. Esta infeliz situação provocou uma reação violenta por parte de alguns crentes batistas de todo o país. Um grupo representativo foi organizado com a finalidade de promover um congresso para se acertarem as coisas, mas isso não vingou. E em 1965, a fissão que se prenunciava entre as fileiras batistas se efetivou. Este grupo reformador que se separou em 1965 existe ainda hoje em condições dadas como tecnicamente ilegais.
É chamado de Concílio das Igrejas Cristãs Evangélicas Batistas, e era a este movimento que pertencia Ivan Moisevi. Seus líderes são por uma lealdade limitada a Cristo, por uma contínua renovação espiritual e pela intensificação do esforço evangelístico. Também clamam por justiça para com os crentes de seu país, apelando à Constituição Soviética e aos decretos de Lenin. Portanto, podem ser enquadrados dentro do contexto do movimento soviético pelos direitos humanos, para o qual, aliás, já contribuíram grandemente. Na verdade, pode-se dizer que eles abriram caminho para boa parte do que se seguiu. As atividades pró-direitos humanos na URSS, que ultimamente têm ocupado as manchetes mundiais. Os batistas foram os primeiros a, de modo altamente organizado, firmarem documentos não oficiais e listas e a imprimirem jornais relatando tudo sobre sua vida e problemas. Eles se constituíram no primeiro grupo denominacional a confeccionar listas com os nomes de membros seus que se encontram aprisionados. Listas essas que contêm informações incrivelmente detalhadas, incluindo endereços de centenas de campos de trabalho forçado. Estes dados têm sido de valor incalculável para aqueles que fazem pesquisas acerca da atual sociedade soviética. Os batistas são os únicos dissidentes que operam uma gráfica clandestina. Chamam-na a cristã e encontra-se em funcionamento desde 1971 ou antes. Este é o cenário no qual se desenrola e deve ser presenciada a história da morte de Ivan Moisevi. Foi um ato de brutalidade sem par, que revelou o temor e o ódio de um punhado de homens em posição de autoridade. Ao mesmo tempo, foi uma amostra de hostilidade ali existente e que pode irromper com igual violência em outro lugar a qualquer momento. Espera-se que campanhas repressivas tais como as que foram levadas a efeito por Stalin e Khrushchev não se repitam. Um fator que contribuirá decisivamente para isto será o interesse contínuo e uma ação positiva por parte de todos os que lerem este livro e se importarem com o destino dos crentes que hoje vivem na União Soviética. Michael Bordeaux. Acho que é assim que fala. Prefácio. Então aqui a gente já viu o clima como era na União Soviética, né? Um clima bem pesado, ateísta e comunista. Uma multidão ruidosa e despreocupada deixava o circo. Turistas de todos os recantos da União Soviética, Europa Oriental, crianças de olhos brilhantes, estudantes, famílias da comunidade, todos em busca de entretenimentos. As fontes da praça emprestavam uma sensação de frescor ao lugar, suavizando o calor daquela região sulina. E por entre o povo, um homem visivelmente nervoso caminhava rapidamente procurando avistar os amigos americanos com quem prometera se entrevistar. Na noite anterior, eu fora à reunião da única casa de oração que servia a população da cidade de 1 milhão de habitantes e ouvira-o entregar um maravilhoso sermão sobre o poder de Deus. Ele mencionara os nomes de Davi Livingstone e Dostoiévski, é um negócio assim, eu não sei falar russo, como exemplos de pessoas que empenharam tudo por sua fé. E agora, menos de 24 horas depois, estava sendo seguido pela KGB, que é a polícia secreta soviética, e sabia disto. Sua mente era um torvelinho de terror, a lembrança do mal que poderia atrair sobre a sua família, sua igreja e sobre estes amigos americanos, simplesmente pelo fato de, numa rápida conversa às escondidas, terem concordado em falar conosco. E naquela praça, vivendo aqueles instantes de pavor, senti-me mergulhar juntamente com ele no sofrimento do submundo em que vivem os cristãos soviéticos. Entrei em pânico. As palavras do pastor tinham sido frenéticas. Não posso conversar. Estou sendo seguido. Deus os abençoe a Deus. E instantaneamente sumiu por entre o povo. Por quê? Por que a polícia secreta soviética se importaria com o fato de que 2 cristãos americanos desejassem conversar em particular com o pastor russo? Foi neste momento que cheguei à conclusão de que a história de Ivan deveria ser escrita. O que ele passou em forma intensificada é o mesmo que passam todos os crentes da União Soviética. Gente simples e humilde, cuja existência é um caleidoscópio de temores e incertezas, cautela, sacrifício, coragem inacreditável, resistência e triunfo. Às vezes,
Era muito difícil fazer indagações sobre Ivan dentro da Rússia, pois a polícia estava realizando forte campanha para apreender e destruir declarações e documentos feitos em conexão com o caso de Ivan Moisevi, além de ameaçar com punições e de prender os crentes que divulgassem os fatos. Mas apesar do perigo, eles pareciam desejosos de falar. Quantas vezes vimos lágrimas rolarem dos olhos de homens e mulheres que afirmavam: Verno, Verno! É verdade, é verdade. Em todos os lugares onde indagamos acerca do rapaz, sua história era conhecida e comprovada. Uma moça da cidade de Omsk, engenheira química, contou-nos de uma reunião política, com presença obrigatória, que fora realizada na fábrica em que trabalhava, com a finalidade de rebater os rumores falsos que circulavam acerca da morte de Ivan e divulgar a versão oficial sobre a ocorrência. Na Geórgia, conversei, assentada num banco de praça, com uma senhora de meia idade, cujos olhos estavam vermelhos de chorar. Combináramos previamente de nos encontrar ali, e ela fora, apesar de se achar sob forte tensão. Na noite anterior, a polícia invadira e revistara sua casa enquanto se achava na igreja. Estiveram à procura de documentos sobre o caso de Ivan Moisevi, mas não encontraram nada. Ela os havia passado adiante, precisamente um dia antes. Mas eles levaram seus livros religiosos e as pequenas porções das escrituras que possuía. Relatou-me tudo isso com a voz embargada, procurando controlar-se, mas quando terminou, caiu em pranto, sempre repetindo as palavras: "Isso é terrível, terrível." Fomos informados de outros detalhes da história de Ivan na Europa Ocidental, por intermédio de um ex-pastor de sua igreja da Moldávia. A família dele recebera a permissão para emigrar, por terem eles parentes próximos que residiam na Alemanha. No momento, achava-se presente também um membro da igreja que assistira ao funeral de Ivan. Todos queriam dar testemunho da fé vibrante do rapaz e colaborar para o livro do modo que lhes fosse possível. Cada uma dessas pessoas tinha experimentado sua própria cota de sofrimentos, e se desejasse, poderia relatá-los também. O escritor russo Alexandre... outro sobrenome difícil aqui, gente. É difícil, né? Tem despertado a atenção do mundo inteiro para a supressão dos direitos humanos básicos dentro dos limites da URSS. Acho que é Solzhenitsyn, negócio assim, o sobrenome do rapaz. Ele se conta entre os vários porta-vozes famosos do atual movimento dissidente da União Soviética, um grupo de intelectuais que apelam eloquentemente em favor da liberdade de pensamento e expressão, e põe a descoberto o sistema soviético de terror policial. No momento em que escrevo, ele acaba de ser exilado pelo governo do seu país, em consequência da publicação em Paris do seu violento livro, O Arquipélago Gulag. O que o mundo livre desconhece é que existe outro heróico movimento contrário na União Soviética. Nasceu dentro das fileiras das igrejas evangélicas da União, reprimidas e perseguidas. E algumas dessas congregações lançam seus protestos individualmente. Desde 1964 existe uma organização em Moscou, ostensivamente denominada Concílio de Parentes de Prisioneiros. Este grupo clama por total liberdade religiosa e se insurge contra a discriminação, a repressão, as prisões e até a morte infligidas aos crentes da Rússia. Em contraste com a situação de Solzhenitsyn, este concílio não goza das vantagens de uma proteção sob a forma de publicidade internacional. Seus líderes têm sido constantemente presos ou exilados. Todavia, novos líderes, do mesmo calibre, se levantam e ocupam as lacunas deixadas. Assim, suas atividades não sofrem solução de continuidade. Foi a este concílio que apelaram os pais de Ivan Vasilievich Moisevi, e foi graças aos esforços dele que a história do rapaz chegou ao Ocidente. Vários homens, mulheres e jovens dessa agremiação arriscaram-se a perder a liberdade e a vida para protestar contra a violência feita a Ivan. Os homens de boa vontade do mundo inteiro sempre contestam a não observação dos direitos humanos básicos nas sociedades totalitárias. Mas isso não basta. É preciso que haja uma mobilização de repulsa, uma manifestação, uma voz contrária, partindo de todas as camadas das sociedades livres em favor destes povos subjugados, sofrendo repressão. Escrevi a história de Ivan, pensando na voz que João ouviu na ilha de Patmos dizendo: "O que vês, escreve em livro.
Aquela mesma voz disse: tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes. Para os leitores que não estejam familiarizados com a nomenclatura russa, queremos explicar que o segundo nome de cada pessoa é sempre formado pelo primeiro nome do pai, seguido de um sufixo, vit, ou vik, para o filho do sexo masculino e ova, para as filhas. Assim, Ivan Vassilievich significa Ivan, filho de Vasili. Isto tem semelhança com o costume bíblico. Exemplo, Davi, filho de Jessé. Embora isto possa parecer estranho aos ocidentais, os russos geralmente se dirigem uns aos outros, citando o primeiro e o segundo nomes. Então aqui acabamos o prefácio. Terminamos por aqui o vídeo de hoje, para a gente começar no próximo vídeo com o primeiro capítulo do livro. E aqui já deixo um gostinho para vocês aqui do começo, que é um provérbio russo, um tradicional provérbio russo. Aquele que chora de todo o coração provocará lágrimas até em um cego. Falem para mim, vocês não estão interessados neste livro aqui, na história de Ivan. Olha como é que isso aqui vai ser forte, gente. Porque quando minha mãe leu isso aqui na época dela, ela chorou. Ela falou pra mim ler, me recomendou. Eu li, eu também chorei. Quantos milhares e milhões de pessoas leram esse livro e também choraram. Esse livro é muito comovente, é muito forte. Porque trata da fé de um rapaz que se manteve em meio às perseguições, em meio às calúnias, em meio ao que eles tiveram que fazer com ele, para ele negar a fé dele. E o pior de tudo foi a morte dele, como foi trágica. E foi muito comovente o final deste livro. Creio que todos vocês vão ter uma fé alimentada através desse testemunho desse rapaz. Amém? Vemos que o clima na Rússia nessa época era de comunismo e ainda é hoje, Comunismo. Odiavam os cristãos, vamos dizer assim. Odiavam os cristãos. Tanto que eles tinham ali assembleias, congregações secretas, para que a polícia da Rússia não viesse e prendesse eles. E até matassem, torturassem. Então era algo muito complicado, mas Ivan, ele manteve a sua fé. Em meio a um lugar que estava espinhoso, que estava sufocando, ele estava enraizado naquele que poderia cuidar dele, curar as suas feridas e dar força para ele continuar na caminhada, que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês e espero que me acompanhem nessa nova saga aí do Ivan. Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez por essa leitura, por estar conosco. Obrigado, Senhor Deus, por nos conceder essa graça de podermos meditar no devocional, meditar neste livro, nesse testemunho sensacional, que eu tenho certeza, Pai, que assim como tocou em mim, tocou em minha mãe, vai tocar em muitas pessoas que ouvirem este livro por este vídeo. Derrama a tua graça sobre cada um em cada coração, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja para com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um abraço.